Fala pessoal, vamos falar hoje sobre campo magnético. Sobre o campo magnético, vamos pegar uma parte específica que fala da interação de quando temos corrente elétrica que gera campo magnético. Então não estamos falando de ímãs, estamos falando de uma corrente elétrica que pode gerar, por exemplo, um campo magnético. Ok? Então pessoal, vamos dar uma checada agora aqui no nosso experimento de Oersted, que é um experimento que vai mostrar a relação entre campo magnético e corrente elétrica. Ou seja, quando você tem uma corrente elétrica atuando num pedaço de fio, por exemplo, ela é capaz de gerar um campo magnético, certo? Vamos dar uma checada nisso agora. Observe que eu tenho aqui um pedaço de fio, tá? Nada demais, é só um fio. E esse fio, ele vai ser conectado a uma bateria. Então eu tenho uma bateria que vai gerar corrente elétrica num pedaço de fio. Esse fio tem algumas voltas, e a razão de fazer isso é basicamente porque quanto mais voltas eu tiver, mais corrente eu vou ter passando no sentido. Isso facilita um pouco você a enxergar um fenômeno magnético. Tá? A bússola em si, ela só vai se mexer conforme eu tenha o alinhamento com o magnetismo da Terra, como você já viu. O que vai acontecer quando eu pegar essa bússola agora e aproximar de um fio que passa a corrente elétrica? Observe aqui. Você consegue ver que, observa, olha lá a bússola se mexendo e se alinhando com algum campo magnético conforme ela, gira ao redor desse fio. Muito curioso como isso acontece. Agora, por que isso acontece é que é a questão. Vamos dar uma checada. Bom, para entender isso, você tem que entender a regra da mão direita, tá? Então você tem duas regras, da mão direita e da mão esquerda. Cuidado para não ficar confuso, tá? Imagina que isso aqui é um pedaço de fio, certo? Onde a corrente pode tanto subir ou descer. A regra da mão direita fala o seguinte. Tá vendo meu dedão? Mão direita. Esse é meu dedão. Letra I significa corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica. Então, eu vou apontar o dedão no sentido da corrente. Vamos supor que isso aqui é um fio, que a corrente está subindo nele. Então, isso quer dizer que meu dedão, que é a corrente, vai estar fazendo o quê? Subindo. Para onde que eu sei o sentido? Qual é o sentido do campo magnético que é gerado por essa corrente circulando aqui no fio? É só eu pegar o meu dedão e apontar no sentido da corrente, e depois pegar meus outros dedos e circular aqui ao redor. E fazer isso aqui. Então você repara que aqui eu tenho a letra B, certo? Então quando eu faço isso, isso quer dizer que o sentido do meu campo magnético ele é circular ao redor do fio, ou seja, ele está fazendo isso daqui. Tá? Ele está circulando ao redor do fio. Ok? Isso vale para qualquer lugar do fio. Então, em qualquer lugar eu vou ter uma corrente que circula no fio e um campo magnético que gira ao redor dele. Certo? Em qualquer lugar aqui dele. Se eu mudar o sentido da corrente elétrica, o que vai acontecer? Cara, é só você pegar o dedão e fazer o quê? Ao invés de subir, você vai descer. Então, qual é o sentido do campo magnético que circula aqui ao redor? Basicamente esse daqui, O campo magnético B faz isso. Tá vendo? Então, basicamente, agora, ao invés de fazer isso, ele está fazendo o quê? Isso. Ele está girando ao contrário. Então, nada de excepcional aqui. A gente tem um outro problema, quando fala dessa parte da matéria, que é o conceito de tridimensionalidade. Uma coisa em 3 dimensões. Normalmente, quando você usa essa tela, quando você usa um papel, quando você vê o quadro do professor, você vê uma coisa que ela é plana. Ela é bidimensional, ou seja, esse papel aqui, você vê que ele tem altura, você vê que ele tem largura, mas ele é tão fininho que ele não tem profundidade. Eu não desenho dentro do papel, certo? Só consigo desenhar numa coisa plana, de 2 dimensões. Como que eu represento esse lance de eu poder ter aqui um campo magnético, que está entrando no plano, ou que ele vai sair do plano? Tá entendendo? Que ele tem profundidade. Como eu falei, se a coisa faz isso, você pressupõe que ele pode ir na sua direção aí na tela ou entrar. Ou seja, ele está saindo do plano e entrando no... Como é que isso é possível? Como é que eu represento isso dentro de uma folha
folha de papel ou na tela do smartphone, computador, o que for, né? A gente vai usar aqui uma técnica velha da física, né? Que é o exemplo da flecha. Já viram uma flecha? Flecha é aquilo que você pode disparar, né? Com arco e flecha. Nada de novo, já viu muito em filme, em séries, isso daí provavelmente, em desenhos, né? Então, ó, a flecha tem uma parte que é a pena. Você vê que ela tem 3 peninhas aqui, né? E ela tem uma parte que é pontiaguda. Observa. Ela é bem pontiaguda. Então, a gente vai trabalhar com isso. Repara só. Digamos que você está aí, ó, atirando a flecha. O que vai acontecer quando você atirar a flecha? A flecha vai na direção, ó, do plano. Ela vai entrar na tela. Ela vai entrar no seu papel, ó. Isso que ela faz quando você atira a flecha. Quando você atira a flecha, o que você vê? Pena. Né? Você vê a pena da flecha. Pensa agora o contrário. Você está tomando uma flechada. Então a flecha, ó, vai na sua direção e sentido. O que está acontecendo? A flecha está saindo do plano, ela está saindo na tela na sua direção, certo? E você vê o quê? A ponta da flecha, certo? Como que a gente representa isso? Bom, vamos lá. Se está entrando no plano, ó, o que você está vendo? Pena. Como que eu represento isso no plano, ou seja, no papel? O X. Então, ó, entrou no plano, você vê o quê? Pena da flecha. Como que você representa? Com um X. E se estiver saindo do plano agora? E se tiver, ó, aqui está o plano, ó, a flecha saiu do plano na sua direção e sentido. O que você vê? Você vê a ponta da flecha. Então, ó, vai ser simbolizado por ponto. Ponto, então, lembre disso. É quando você recebe a flechada, ó. É isso daqui, certo? Então vamos ver aqui como é que você faz isso nos exercícios, né? Imagina então que eu tenho aqui a minha flechinha que agora virou um fio, né? Eu tenho uma corrente elétrica passando aqui. Vamos supor que ela passou para cima. Então meu dedão, que é a corrente elétrica aí, ó, tá para cima, certo? Para onde vai o campo? Se isso aqui é um papel, é um plano, ele vai fazer o quê? Ele vai, ó, entrar aqui. Se aqui ele está entrando, o que eu coloco? Coloco X. Se do outro lado, ó, ele vai estar saindo do plano, ó, vindo na nossa direção e sentido, o que eu vou colocar do outro lado? Eu vou colocar ponto. Então quer dizer que entra no plano, X. Sai do plano, ponto. Tá? Então esse é o jeito de você identificar quando uma coisa está entrando e quando uma coisa está saindo. Mesmo numa coisa que seja bidimensional. Então você notou uma coisa importante. Que se a regra da mão direita fala que o sentido do campo faz o quê? Isso daqui, né, como aqui a minha corrente está subindo, faz isso daqui. O que vai acontecer quando eu colocar a bússola? Bom, quando eu colocar a bússola, eu sei que ela vai seguir no sentido aqui, ó, do norte em direção ao sul. Então ela vai ter que fazer isso daqui. Então a pontinha vermelha vai ter que ficar fazendo isso aqui, ó, girando ao redor do fio. E como a gente viu antes, ó, te lembrando aqui, quando você tem essa bússola aqui, ó, olha o que ela vai fazer. Ó o vermelhinho. Ó o vermelhinho. Olha o vermelhinho que ela está fazendo. Você viu que o vermelhinho está fazendo exatamente isso, ó. Ele está seguindo, provando que existe um campo que ele é circular aqui ao redor desse pedaço de fio. Exatamente como a regra da mão direita. Bom, como você sabe, o fio pode ser uma coisa simplesmente reta. Um pedaço de fio, grosso, fino, não importa. O fio pode ser uma coisa reta. Mas eu posso pegar meu fio e fazer o quê? Dar voltas nele mesmo. Quando eu faço isso, eu transformo um fio numa coisa chamada espira.
que nada mais é do que um fio enrolado. O formato em si não importa, pode ser circular, pode ser uma coisa quadrada, o formato em si não importa. O que importa é que eu transformei um fio que tinha só uma volta numa coisa com várias voltas, transformando numa espira. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma espira, com uma porção de volta. Eu nem sei quantas voltas eu dei aqui, mas foram muitas, né? Dá para perceber, ó. Várias voltas aqui. Isso é bom porque eu faço muita corrente elétrica circular. E quanto mais corrente elétrica circula aqui dentro, num pedacinho, maior vai ser o campo gerado. Por isso que quando eu usei o exemplo do fio para você observar, eu dei algumas voltas, para ficar mais fácil da bússola captar esse magnetismo. Então, uma espira, ele é nada mais do que um fio circular. Nesse caso aqui específico, com várias voltas. Beleza? Pode ser uma volta só, sem nenhum problema. Pode ser 10, 50, 1000, 5000 voltas. Quanto mais, melhor. Mas também depende da grossura do fio. Se você observar, como que é o campo magnético numa espira? Bom, se a espira é um fio, eu também uso a regra da mão direita. Ou seja, em qualquer lugar aqui, o que eu tenho que fazer? Isso. Então quer dizer que, por exemplo, se o campo magnético gerado por uma corrente elétrica tiver que ser usado a regra da mão direita, basta eu pegar o dedão, ó, e fazer o quê? Aquele movimento. O nosso punho aqui, ó. Então vamos lá. Se eu considerar que a corrente elétrica está subindo, ó, o I está subindo aqui, para onde é que está o campo? Fora da espira. Tá para cá, ó. E dentro da espira tá para cá. Ou seja, deitando a espira aqui, se a corrente está fazendo isso, eu posso dizer que está vindo aqui para baixo e aqui dentro está subindo. Em qualquer lugar da espira que eu fizer isso, não importa onde, pode ser até do outro lado aqui, ó, desse outro lado da espira, não importa. Fora vai estar descendo e dentro vai estar subindo. Tá? Porque como a espira é circular, ela tem uma certa simetria. Não importa onde eu faça o movimento do meu dedão em relação aos outros dedos, sempre vai acontecer aqui, ó, de estar descendo do lado de fora dela e estar subindo do lado de dentro dela. Tá? Então fora desce e dentro sobe. Então é como se eu tivesse aqui, ó, campo magnético que está fazendo o quê? Está fazendo isso aqui, ó. Desce, sobe. Em todos os lugares, ó. Desce, sobe. Desce e sobe. Então, imagine que eu tenho uma porção de linhas de campo magnético aqui dentro fazendo o quê? Subindo. Então, vai ter uma intensidade maior de linhas de campo magnético aqui, graças a esse movimento pela simetria da espira. Tá? Vamos ligar ela, então, aqui numa corrente elétrica, para deixar bastante corrente circular aqui dentro, e vamos usar a bússola, para ver o que a bússola consegue nos dizer, né, sobre isso. Então, vamos lá. Bom, bússola conectada. Aqui é o nosso sistema, que já está ligado à bateria. O que vai acontecer? Bom, longe, só o movimento da Terra aqui, ó. Só o movimento do magnetismo da Terra. Se eu aproximo, o que vai acontecer? Ó, tá conseguindo ver, ó? Olha como que a bússola se move de maneira bem forte. Você está vendo isso? Ó. Repara, se eu estiver aqui alinhado com o centro da espira, o vermelho está indo na sua direção. Isso quer dizer que é o norte. Então eu tenho uma linha de campo que está indo na sua direção. E conforme eu vou dando a volta para fora desse centro, ó, o que vai acontecendo? Observa. Você está vendo esse norte girar, girar, descer e vai começar a subir, ó, em direção a você. Reparou? Ó, em direção a você, tá vermelho. Ó, tá vermelho. Então você tem umas linhas de campo que estão fazendo o quê? Estão indo na sua direção e sentido. Conforme eu vá girando ao redor, o que vai acontecendo? Eu vou ter essas linhas de campo dando essa volta. Muito curioso, né? Como ela vai, ó. Olha lá. Ela consegue girando, girando, até descer e depois, ó, subir. Então você repara que claramente as linhas de campo aqui, conforme está conectado, elas estão indo na sua direção,
Estão dando a volta, o vermelhinho vai fazendo o quê? Vai virando, até chegar aqui de novo por trás, no centro da espira, e fazendo o quê? Subindo de novo. Então ele sobe, vira, vem cá, se alinha de novo. Isso quer dizer que todas as linhas de campo aqui, como eu falei para você, ó, estão subindo e fora estão descendo. Então é assim que funciona na espira. De um lado pode subir, do outro descer. Claro que se eu ligar aqui a bateria ao contrário, o que vai acontecer? Eu vou ter que vai estar agora subindo e aqui vai estar descendo. Simplesmente porque eu estou fazendo a corrente circular ao contrário. Então só vai mudar o sentido em que o campo magnético atua. Por quê? Por causa da regra da mão direita. Se você está fazendo isso, você considera que o campo faz isso. Se você está fazendo isso, o campo vai fazer o sentido contrário. Vamos falar agora sobre solenoide, conhecido também como bobina. Se você verificar, isso aqui é um fio reto, certo? E você viu que se eu enrolar o fio nele mesmo, eu vou ter o quê? Uma espira. Repare que uma espira, ela é tudo bem juntinho aqui, ó. Tudo fica bem próximo. Por quê? Porque é o fio enrolado nele mesmo. Se eu pegar aqui a caneta e começar a enrolar o fio, observa que eu vou ter. Eu vou ter um fio que está sendo enrolado num certo comprimento. Tá? Isso não é bem uma espira. Isso acaba sendo uma coisa chamada solenoide, tá? Ou bobina. Você lembra que quando eu dei o exemplo para vocês da ferramenta lá que era uma chave de fenda, que é feita de aço, ou seja, material ferromagnético, o qual eu enrolei um fio e fiz um eletroímã que podia até ali, ao ligar na bateria, atrair parafuso, tá? Porque virou um eletroímã. O que eu fiz ali foi potencializar, foi unir a corrente elétrica passando ali pelo fio junto com o núcleo de ferro. Isso é muito comum. Então, quando você vê transformadores, tipo na rua, ali, né, nos postes, para reduzir a tensão nas nossas casas, quando você compra um transformador, porque comprou um aparelho de 220 volts e precisa que ele funcione com 127, é a mesma coisa. São basicamente núcleos ali de ferro que você tem solenoides ali enrolados, tá? Que conseguem fazer essa redução, o aumento da tensão, tá? Então vamos ver agora como é que funciona o solenoide, né? Vamos pegar agora um solenoide, que foi feito aqui, que tem algumas voltas, tá? Então não tem muitas, mas o suficiente. E aqui eu tenho a bússola que só vai funcionar com o magnetismo da Terra ou se eu conectar aqui em uma bateria, o que eu vou fazer agora. Conectando na bateria tem corrente circulando, o que quer dizer que eu vou ter um campo magnético aqui dentro. Se eu pegar a minha bússola, ó, observe, e conectar aqui a uma parte qualquer, por exemplo aqui, você percebe que para onde está apontando aqui o vermelhinho? Para minha direita. Isso quer dizer que eu tenho esse norte da bússola aqui, dessa forma, para cá. Conforme eu vá vindo aqui, ó, ao redor da parte de fora, o que eu tenho? Eu tenho que o norte agora está no sentido contrário. O norte está para lá. E conforme eu vá voltando aqui, ó, girou em direção ao centro, eu vou ter que o norte vai estar para onde? Para cá de novo. Então você percebe que fora da bobina, ó, ele inverte. E na parte central, ou seja, dentro da bobina, olha lá o vermelho. De novo para onde? Para a direita. Então isso quer dizer que eu tenho umas linhas de campo que aqui dentro elas estão fazendo isso, estão saindo por aqui, estão dando uma volta, porque o norte, ó, o vermelho vai para onde? Para o outro lado. E quando chega aqui na ponta, faz o quê? Entra de novo. Então tem uma coisa que está fazendo isso aqui, ó. Entra, dá a volta. Entra, dá a volta. Entra, dá a volta. Isso é importante, porque quando tem uma coisa que tem um núcleo de ferro aqui dentro, como a chave de fenda, no caso aço, eu vou ter várias linhas de campo no mesmo sentido, bem forte, bem intenso aqui, que vão estar dando a volta. E como que me interessa é a parte de dentro, então eu vou ter uma galera aqui dentro, ó, no mesmo sentido, potencializando o quê? O campo magnético dentro, nesse caso aqui não tem nada, mas no núcleo de ferro, o material ferromagnético fica muito forte, né?